Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, 1º de junho, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los alegres, felizes, contentes, reinando em vida, crescendo em graça e no conhecimento de Deus. Você que tem a mente ativada, você que tem o entendimento dado pelo Espírito Santo, você que o véu já não mais está sobre o seu rosto. Então, ao receber esta palavra, eu tenho certeza que ela encontrará cada um de vocês de bem com a vida, né? Queridos, o tema de hoje é: que diabo é esse que ruge como um leão? E eu quero ler a epístola do apóstolo Pedro, a sua primeira, no capítulo 5, versículos 8 e 9, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 9. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Querido, esse texto que eu acabei de ler, ele é visto em evidência pelo sistema religioso que esse diabo, dito, ensinado, pregado por eles, é um ser espiritual. Que esse ser espiritual, ele vive atormentando a todos os filhos de Deus. Eles dizem que esse ser espiritual existe e que todas as pessoas que rejeitaram Jesus Cristo como Salvador, um dia irá perecer no inferno. Este inferno também que eles acreditam existir. Porque inferno, nós sabemos, tanto no grego quanto no hebraico, é sepultura. Então, eles utilizam deste inferno para causar terror, causar pavor e medo às pessoas. E muitas pessoas têm medo mesmo de irem para o inferno. Essa semana mesmo, um irmão, ele mandou para mim um vídeo de um tal Leonardo Salles, quando ele começa a profetizar e ele fala desse inferno e fala da vinda de Jesus. E aí ele disse para mim assim, que ele desde criança ele ouve falar nesse inferno e no arrebatamento. E a maior preocupação dele é isto acontecer e ele ficar. E assim tem sido a preocupação de muitos. Porque muitos acreditam nesse inferno como um lugar de tormento eterno. Como crer também na existência desse diabo como um ser espiritual. Esse ser que atormenta a todos que não são sóbrios e que não são vigilantes. Eles pegam esse texto e literalmente interpretam e dizem desta forma que é assim que todos precisam se comportar. Se é verdade que esse diabo anda ao derredor de todos, independente de onde
as pessoas estiverem, aí nós perguntamos, onde fica então a soberania de Deus? Porque Deus é único, Ele é soberano, Ele tem os atributos de onisciência, onipresença e onipotência. Esses atributos são de Deus, somente Deus tem. E se esse ser, que eles atribuem ser o diabo, que anda ao derredor de todos, então eles afirmam com isto que esse ser, ele é onipresente. Porque aonde as pessoas estiverem, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, ou seja, espalhadas pelos 4 cantos da terra, elas são atormentadas por esse ser, que ruge como leão ao seu derredor, procurando para que possa tragar. Então esse ser, ele é o quê? Ele é onipresente. É isso que eles afirmam e é isso que eles ensinam quando interpretam este texto desta forma, desta maneira. Onipresença é atributo único e exclusivo de Deus. Então, que diabo é esse, ensinado por eles, que anda ao derredor? Se é o ser espiritual, como eles dizem, é um insulto à soberania de Deus. As pessoas que acreditam nisso, que creem nisso, que ensinam isso, estão insultando a soberania de Deus. É isso que eles estão fazendo. Porque não há um outro debaixo dos céus, acima dos céus, em cima da terra, e nem nas profundezas dos mares, não há um outro. Somente Deus existe, Ele é único e Ele é soberano. Então vamos lá, saber que diabo é esse, que Pedro, o apóstolo, ele fala aqui. Primeiro, essa palavra diabo é um adjetivo. Adjetivo significa dar qualidade a alguém, a um ser. Então, aqui, neste texto, a palavra diabo significa adversário. É aquele que é contrário. E neste caso aqui é a minha carne. Esta minha carne que está comigo em todos os lugares. Aonde eu for, a minha carne está comigo. Por isso que o apóstolo diz que ruge como um leão procurando a quem possa tragar. Ele está ao meu derredor, a minha carne, ela está comigo aonde eu for, aonde eu estiver. Aonde eu for, ela está ao derredor do meu espírito. Ou seja, pelo lado de fora, ela está rugindo como um leão tentando me tragar. São as obras da carne, são as concupiscências dos olhos, são os desejos, são as paixões da carne, que o sistema religioso atribui a esse ser espiritual. Diz que estamos sendo tentados por ele. Quando uma pessoa, ela comete uma das obras da carne, o sistema diz que é o diabo. Não o diabo como adjetivo, como adversário, como eu já disse, que é a nossa carne, mas o diabo como um ser espiritual. É assim que eles ensinam, é assim que eles dizem. E as pessoas acreditam nisso. Então tudo elas culpam esse ser espiritual. Se ela se prostitui, se ela rouba, se ela mente, se ela comete qualquer desses atos, é esse ser espiritual que tentou ela a prática dessas coisas. É isso que a religião ensina.
Eu quero ler com você na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19. As obras da carne são conhecidas. Aqui ele está falando que as obras desse ser espiritual são conhecidas? Não, ele está falando das obras da carne, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo aqui, ele fala das obras da carne. Aqui está. Isso é o leão rugindo a quem possa tragar. E quem comete essas coisas, como Paulo diz, não reinarão em vida. Não pode reinar em vida. Nós, da graça de Deus, reinamos em vida. Por que reinamos em vida? Porque nós temos o entendimento da graça de Deus. Temos a mente ativada, o véu já não está mais posto sobre nós. Nós não vivemos debaixo de preceitos dos homens, não vivemos na prática de rudimentos da lei, não vivemos na prática dessas obras. Então nós reinamos em vida, mas quem não está sob essa proteção divina, sob essa direção divina, que ainda crer nessas coisas, tais como o sistema religioso diz e ensina, elas não reinam em vida e não verão e não pode ver o agir de Deus nas suas vidas. Por quê? Porque vivem na prática de todas essas obras. Mas o sistema diz que isso é o ser espiritual. É o diabo como um ser espiritual. O sistema diz, sabe por quê? Que você está cometendo essas coisas? O sistema diz para eles, porque você não ora, porque você não jejua, porque você não dá o dízimo, porque você não vai ao monte, porque você não frequenta as escolas bíblicas dominicais, porque você não vai ao templo adorar a Deus, porque você é domingueiro. Aí você não jejuou, não vigiou, ele entra e te dá uma rasteira. É assim que eles dizem. E as pessoas acreditam nisso. Então, dentro desse sistema religioso, eles culpam e jogam tudo na conta desse ser espiritual. E aqui, nesse texto de Pedro, eles dizem que esse ser espiritual que ruge como leão, procurando a quem possa tragar, é esse ser espiritual. Quando, na verdade, não. São as obras da carne, com suas paixões e com as concupiscências. Isso não é verdade para quem tem a mente ativada. Sabe que a carne anda ao derredor com seus desejos e paixões. Nós sabemos disso. Porque a carne, ela é o quê? Oponente ao espírito. A carne, ela se opõe ao espírito e o espírito à carne. Por isso que o Evangelho da Graça de Deus, ela diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento
Precisamos deixar de ser meninos, de ser alimentado com leite e passar a ser alimentado com um alimento sólido. Se submeter, como filhos de Deus que somos, à orientação do Espírito Santo, que habita no nosso espírito e que testifica que somos seus filhos. Nós precisamos entender que somos espirituais. Nós não somos mais carnais. E os espirituais, eles não podem estar voltados para as coisas da carne. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz: buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, e não as que são da terra. Há uma diferença muito grande do evangelho da graça de Deus para esse, aspas, evangelho pregado dentro desse sistema religioso. Por isso que eles são religiosos. Eles são presos a um templo religioso. Eles têm um homem como uma autoridade sobre a vida deles, que eles devem obediência, que eles veneram, que eles aplaudem e sustentam as mordomias e as benesses que esses líderes religiosos estão à procura, que estão em busca. Por isso que eles são religiosos. Seguem ritos, praticam liturgias, cerimoniais e muitas outras coisas dentro desses lugares. E não querem saber do evangelho da graça de Deus, revelado a Paulo. Eles preferem ainda continuar seguindo o evangelho da circuncisão, revelado, dado pelo Cristo Nazareno aos 12 apóstolos. É esse o evangelho pregado e ensinado dentro desses lugares. Por isso que eles creem nesse suposto inferno, como lago de fogo e tormento eterno. Por isso que eles creem nesse diabo como ser espiritual. E muitas outras coisas. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Os espirituais, eles não vivem nas práticas das obras da carne, porque eles não são mais carnais, são espirituais. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então temos que alimentar o Espírito, para que esse leão que ruge não venha nos tragar. A batalha não é contra esse ser, aspa, espiritual, mas contra a carne. O único ser que luta contra o espírito do homem é a carne. A carne quer viver nessas práticas que Paulo escreve aqui na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, 19, 20, 21 em diante. Mas o Espírito, ele quer santidade. O Espírito quer comunhão com o Pai dos Espíritos. O Espírito, ele é voltado para as coisas do alto, de cima. O espiritual, ele já está nesta vida assentado com ele nas regiões celestiais. Paulo tem sido muito claro com este entendimento. E esse entendimento, ele é revelado pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode dar essa revelação. Não adianta ser teólogo, ter títulos. Não adianta frequentar templo.
Não adianta cantar como eles lá cantam, pregar como lá eles pregam, ensinar como eles lá ensinam. Não adianta toda essa religiosidade. Isso não vai fazer com que as paixões e as concupiscências da carne não venha se tornar um oponente forte àqueles que não andam segundo o Espírito. A graça leva os filhos de Deus a viver e reinar em vida. Leva os filhos de Deus a entender que é Ele o Senhor de tudo e de todos, que é Ele que está no controle, que é Ele que está no comando, e que tão somente a Ele nós devemos obedecer. Por isso que nós estamos seguros dentro dessa visão do Evangelho da graça de Deus, aonde há um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos, aonde a honra dele, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Não há o homem nesse contexto da graça de Deus. Todos nós somos iguais. Ninguém é mais do que quem quer que seja. Amamos cada vez mais uns aos outros no Senhor, nele o amor de Deus. Enquanto nós estamos querendo santidade, porque somos espirituais, querendo comunhão cada vez mais com Ele, para entender qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade, a carne está aí lutando como um leão que ruge, procurando alguém para que possa tragar. É por isso que nós temos visto muitos dos filhos de Deus que lá estão dentro desses lugares, sempre envolvidos em problemas e mais problemas, porque estão voltados para as obras da carne, porque atribui ao diabo, porque o próprio sistema ensina isso para eles. É o diabo, irmão, cuidado com ele, vigia, ora, senão ele vai te tragar, senão ele vai te derrubar, senão ele vai te destruir. Lá eles veem as pessoas na carne, eles não veem as pessoas no espírito como Deus vê as pessoas no espírito. Quem é de Deus tem que ser espiritual. Quem é de Deus tem que viver sob os cuidados e a proteção de Deus, sob a sua direção. Há um único Senhor, que é Ele. Ele é o Pai dos Espíritos. O ministério é dele. Nós já nascemos perfeitos. E assim nós vamos cada dia mais crescendo em graça e no conhecimento dele. Esta é a palavra. É uma palavra para que muitos possam chegar ao entendimento do Evangelho da graça de Deus. Que diabo é esse que ruge como um leão ao derredor procurando quem possa tragar? É a sua carne. É o seu adversário. É aquele que se opõe ao Espírito com suas paixões e concupiscência. Fuja de todas essas coisas. Reina em vida. Descanse tão somente no Senhor. Eles ainda dizem que nós, da graça de Deus, somos hereges, somos desviados, somos desigrejados, que nós vamos para esse suposto inferno, porque não temos um templo, porque não congregamos, porque não tomamos ceia, porque não dizimamos, porque não cumprimos ritos, não praticamos liturgia nem cerimoniais e não vivemos debaixo de autoridades de homem algum. Eles têm coragem de dizer que essa mensagem é uma mensagem
de um falso profeta, porque é assim que eles nos veem, é assim que eles nos chamam, de falsos profetas. Porque trazemos a verdade revelada pelo Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo. Esse evangelho da graça de Deus que tem nos alcançado, que tirou de sobre nós o véu que estava posto. Quando estávamos lá no sistema religioso, que líamos, esta palavra nós não entendíamos. Entendíamos como eles entendem. Mas quando vem a revelação desse evangelho, da graça de Deus, o entendimento é outro. O entendimento é outro. Reconhecemos Deus como o único Senhor das nossas vidas. Nos prostramos diante dele. Reconhecemos que a primazia é dele. A honra é tão somente dele que ele não divide a sua glória com quem quer que seja. O evangelho que nós anunciamos, nós damos de graça, assim como de graça dele nós recebemos. Mas o evangelho lá da religião, do sistema religioso, ele é pago. Você paga com seus dízimos e com as suas ofertas. Eles tiram essas ofertas e recolhem esses dízimos em nome de uma tal obra de Deus, dizendo que eles estão lhe dando conforto, quando na verdade são a maioria, não todos, dos cabeças dessas instituições religiosas que desfrutam de mordomias e benesses. E você está lá sustentando essas mordomias. Fica aí esta palavra. Quem é esse diabo que ruge como leão procurando a quem possa tragar? Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Não se esqueça, divulgue e compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva. E não se esqueça de dar o like. O meu muito obrigado, um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Graça e paz!